Olá meus amigos, esse é o canal Roberto Kodama de volta com as informações do Tricolor. O Grêmio que venceu ontem, venceu bem o Botafogo, né? No considerado aí o melhor jogo do Tricolor no Brasileirão. O Grêmio, mesmo contando com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, né? Diego Souza foi expulso em falta aí, que ele fez no início do segundo tempo, né? E quase todo o segundo tempo o Grêmio atuou com um jogador a menos, tá? Diego Souza, que até então era um dos melhores jogadores do Grêmio, tinha feito o gol e tinha dado assistência para mais um gol, tá? O Renato, que colocou aí que a volta dos principais jogadores faria o Grêmio voltar a ser grande novamente. E foi o que aconteceu, né? Voltou aí o Alisson, voltou o Maicon, tá? E encaixou a equipe, tá? Encaixou a equipe. Ainda falta voltar o Kahneman, que está se reabilitando aí do Covid, né? Ele que nem foi relacionado. E falta voltar ainda o Jean-Pierre, que ficou no banco, né? Podia ter entrado, mas Renato optou por não colocá-lo em campo, tá? Voltando os dois, fica praticamente o time ideal colocado aí pelo presidente Romildo Bolzan essa semana, tá? Romildo Bolzan que tinha escalado a seguinte equipe, tá? Segundo Bolzan, né? Romildo Bolzan, se o Grêmio entrar com esse time, o Grêmio é favorito aí a estar entre os primeiros, tá? Qual é a equipe? Vamos colocar no papel então. Vanderlei, o goleiro, Orejuela, que não jogou ontem, né? Aliás, Vitor Ferraz foi muito bem, hein? Vitor Ferraz fez umas triangulações interessantes juntamente com o Maicon, né? O Kahneman, que tá, nem no banco ficou, está debilitado por causa do corona, né? O Jeromel, que jogou ontem, e o Diogo Barbosa, que também jogou e foi mais ou menos, né? Vamos ser bem franco, não foi a grande jornada aí do Diogo Barbosa. O Maicon, que deu um outro ritmo ao time do Grêmio, eu sempre digo, o Grêmio é um com o Maicon e outro sem o Maicon. E o Matheus Henrique, que cresce com o Maicon também, né? Cresce de produtividade, tá? O Alisson, que é o motorzinho incansável do Grêmio, como corre e dita o ritmo do jogo, o Alisson, tá? E o Jean-Pierre, que ficou no banco, mas que se espera muito dele. Tá? E Jean-Pierre que deve aparecer nos próximos jogos, nem que seja aos poucos, né? O PP, que é o grande craque, o grande protagonista do time do Grêmio, né? Fez 2 gols ontem, um jogador muito oportunista, sabe se posicionar e dificilmente erra gols que não deve se errar, né? E ele faz. O cara é fora de série. A média de gols desse cara é impressionante, né? E o Diego Souza, que tá suspenso aí, deve dar lugar aí pro Isaac no próximo jogo, tá? O Grêmio é 11º colocado com 20 pontos, né? Já subiu algumas posições aí, né? E sábado à noite tem um jogo dificílimo contra o São Paulo. São Paulo, outro postulante ao título, né? Lá no Morumbi. Tá? Se o Grêmio precisa ultrapassar essa barreira aí de não ganhar de time grande fora. A hora que o Grêmio ultrapassar isso, ele volta a ser o time do Grêmio, o grande Grêmio dos anos anteriores. Tá? O Grêmio que teve mais posse de bola, teve mais entrosamento, né? Comparado ao Grêmio de outros jogos. Né? E o jogo de ontem serve de exemplo para os próximos confrontos, né? Porque o time do Grêmio demonstrou aí maturidade em campo. Tá? É exemplo, portanto, para o Grêmio finalmente decolar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem time para isso. Tá? Voltando os principais jogadores, o Grêmio tem time para ficar entre os primeiros do Brasileirão. Tá? Alguns destaques, tá? Positivos e outros negativos. Começando com os negativos, principalmente o Robinho. O Robinho que mais uma vez, tá, não mostrou um bom jogo, né? Mais uma vez não foi bem. E eu pergunto por que tanta insistência no Robinho, tá? Parece que ele está em outro ritmo, numa outra rotação, tá? Robinho realmente está com dificuldade para engrenar nesse time do Grêmio, tá? PP foi o grande destaque positivo, né? 2 gols, sempre bem posicionado, sempre preciso e goleador do time, além do craque do time. Sem dúvida nenhuma, é o protagonista do Grêmio neste momento.
PP, tá? Aliás, Paulo Luz que falou, né, que a grande contratação do Grêmio foi manter o PP, foi não ter vendido o PP, apesar da grande oferta do Porto de Portugal, né? Alisson, também outro destaque, motorzinho do time, né? O cara é realmente incansável. Esse cara tem se tornado aí um dos jogadores mais regulares do Grêmio nos últimos tempos, tá? E também o Diego Souza que estava sendo o grande destaque do time, né? Conforme falei antes, com um gol e uma assistência. Só que fez a bobagem aí daquela falta, né? Algo a mais que fez com que o juiz expulsasse-o do campo, tá? Não precisava daquele toquezinho a mais, apesar de que é muito discutível o cartão vermelho. Um amarelo ali, acho que estava de bom tamanho realmente, tá? O Isaac foi bem de novo, né? Sempre o Isaac acrescenta ao time do Grêmio. Não foi o grande destaque, mas sempre acrescenta algo a mais ao time do Grêmio. Isaac e o Grêmio aí, também outra constatação, tem 2 laterais direitos de qualidade, hein? O Grêmio tem o Orejuela, que seja um pouco mais agressivo, né? Dá mais agressividade ao apoio, ao ataque do Grêmio, e o Vitor Ferraz, que fez aí uma bela dupla no lado direito com o Maicon, né? Outra questão que eu quero colocar para vocês, aliás, falando em Orejuela, o Grêmio tenta contratar esse jogador junto ao Cruzeiro, pagando aí 20 milhões de reais por 50% do passe do jogador, tá? Estão tentando aí fazer um jeito aí de contratar o jogador, tá? Junto ao Cruzeiro. Ferreirinha, por que Ferreirinha não é opção nesse time do Grêmio? Isso que eu pergunto, porque toda vez que o Ferreirinha entrou, ele deu uma contribuição ao time do Grêmio. E, ultimamente, ele não tem sido a opção para entrar no decorrer da partida, tá? Um detalhe importante, tá? Luxemburgo foi demitido do Palmeiras devido aos 3 últimos fracassos do time do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tá? E o que isso aí tem a ver com o Grêmio? Tem a ver que a torcida, nas redes sociais, o nome preferido para substituir o Luxemburgo é nada mais, nada menos do que Renato Portaluppi. Pergunto a você, torcedor tricolor, o que você acha disso? Você acha que Renato Portaluppi deve ser liberado pelo Grêmio ou você acha que o Renato deve continuar com o Grêmio? Pois eu digo, minha opinião, Renato Portaluppi é hoje um dos melhores treinadores em atividades no país. Está tendo essa dificuldade com o Grêmio, mas com o Grêmio completo, eu tenho a convicção que essas dificuldades vão ser ultrapassadas, porque o Renato é cancheiro, né? O Renato é cancheiro, tá? E se por acaso esse trabalho for interrompido, até achar alguém à altura do Grêmio, né? Fala-se em Roger, fala-se em Thiago Nunes, fala-se até em Filipão, até eles se encaixarem com o espírito do Grêmio, leva um tempo e isso pode ser prejudicial para o time do Grêmio. Você concorda comigo? Pois bem, falando em reforços, né? O Paulo Luz já deu a letra, né? Dizendo que o PP foi a grande contratação, né, do Grêmio, de não ter deixado ele sair, né? Mas acontece que Romildo Bozan garantiu que o Grêmio vai contratar 3 contratações. E não são 3 contratações qualquer, porque trocar por trocar nem o Renato quer. Tem que ser 3 contratações para ser titulares do time, né? E são eles. Tá, são 3 reforços, portanto, né? Um deles um atacante, que pode ser o Stuani, do Girona, tá? 33 anos, tá? Só que o salário dele é muito alto, né? 200 mil euros. 200 mil euros ele recebe no Girona. Isso dá mais do que R$ 1 milhão. Mais do que R$ 1 milhão. É um salário considerado muito alto para os padrões do futebol brasileiro, né? Aliás, o presidente do Girona, né, disse que precisa se desfazer do jogador, até porque o Girona não conseguiu aí, alcançar a Série A do seu país, né? O presidente do Girona, Delphi Gelli, numa outra entrevista, já falou que não pretende desfazer do jogador. Então vai entender, né? Diz que o jogador vale cada centavo que é pago por ele. Por quê? Porque ele é um goleador nato. Ele tem uma média de gols
muito grande, tá? Para meia, né, o cotado ainda, né, parece que estão adiantados as conversações, inclusive, Serve deve ser o nome que o Grêmio busca, jogador de 26 anos, argentino, né, ele é reserva do Jorge Jesus, aliás, nessa temporada, o Serve não entrou um minuto em campo com o Jorge Jesus, mas, né, o Grêmio busca uma composição, o Grêmio quer por empréstimo, tá? E quem sabe aí seja o grande nome para comandar aí a parte criativa do Grêmio, já que Jean-Pierre tá nesse chove não molha aí com o Renato, né? Não se sabe como fica. Tá? E um volante que falaram no nome de Wallace, mas esse jogador dificilmente virá, porque ele está muito bem na Udinese, né? E é um jogador, uma peça importante na engrenagem da Udinese, tá? Até porque o Flamengo tentou, num passado recente, o próprio Grêmio tentou, sem sucesso, a Udinese não vende, até porque a Udinese investiu alto para ter o Wallace, jogador de seleção brasileira. Tá? Então essas informações do Grêmio, o Grêmio precisa se reforçar, não foi um jogo, foi o melhor jogo do Grêmio no Brasileirão, mas não é por um jogo que vai se dizer que tá tudo resolvido. Não, o Grêmio precisa de reforços pontuais, que são esses três aí que o presidente falou, que é um meia, um volante e um atacante, tá certo? Torcedor tricolor tá mais tranquilo, tá mais feliz da vida, né? E o Grêmio precisa vencer o São Paulo, precisa ultrapassar essa barreira de não vencer fora de um time grande como é o São Paulo, tá? Então, tudo pela vitória, o Grêmio tentando decolar no Campeonato Brasileiro, e essa vitória frente ao São Paulo, com certeza vai dar um ânimo, um gás pro avião do Grêmio decolar, tá bom? Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Peço a você aí, te inscreve no canal, preciso muito chegar nos 2.000 inscritos, tá? Deixe o seu comentário aqui que eu quero ler, que eu leio todos os comentários, e também dê o joinha aí que fortalece o canal. Valeu, obrigado, fique em paz, fique com Deus e até a próxima.